sejam muito bem-vindos novamente aqui à Sala de Prosa. Hoje a gente vai fugir em ótima companhia, Machado de Assis, um dos grandes da língua portuguesa. E eu até descentralizei um pouquinho essa imagem original só para mostrar para vocês quem é que fica aqui na minha parede, ó. Machado, representando os grandes escritores clássicos. Com certeza é um dos meus preferidos. E hoje a gente vai conversar sobre o conto O Espelho, que eu tenho aqui nessa coletânea de contos do Machado de Assis, maravilhosa para quem gosta de literatura. Vale a pena ter ela sempre por perto para qualquer momentinho de folga ouvir um pouquinho do que essa voz tão sábia, tão conhecedora do humano e tão caprichosa com o nosso idioma tem para falar. Vamos lá? Vou dizer para vocês que o mais difícil de preparar o material de hoje foi selecionar os itens que eu ia trazer para a gravação. Porque esse conto, apesar de curto, tem tantas minúcias, tem tantas coisas interessantes ali pra gente conversar que daria pra ficar horas falando. Mas não vou fazer isso não. Eu trouxe alguns tópicos principais e queria começar pela cena inicial, pela primeira paisagem aí que o Machado de Assis descreve, que é daqueles 4 ou 5 amigos conversando numa noite de lua, num ambiente muito intimista, iluminado à luz de velas. E essa conversa especial me chamou a atenção por conta de 3 aspectos que eu queria conversar com vocês. O primeiro deles é em relação ao conteúdo. Eles estavam ali reunidos para conversar, até eu vou ler a frase aqui que é muito legal. Estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Que delícia! Que coisa gostosa que é explorar uma conversa, questões que todos nós compartilhamos para poder lapidar, para poder entender um pouquinho melhor como a gente pensa, desenvolver o nosso pensamento, a nossa ideia através do diálogo. É uma riqueza das mais preciosas. O segundo ponto em relação à conversa que me chamou a atenção foram os argumentos. Em algum momento na conversa o assunto vai para a questão da alma, que parece que divide ali as opiniões, é um pouco polêmico e a conversa fica mais difícil de ir adiante por conta da multiplicidade de questões e da inconsistência dos pareceres. São 2 termos que o Machado usa no conto. E existem conversas que são realmente mais difíceis, né? Muitas delas acontecem quando a gente está aí caminhando sobre o terreno dos valores. Eu sempre brinco aqui na sala de prosa que os valores são terreno sagrado. A gente deve entrar, é muito bom que se entre nessa temática. Mas nesse campo é muito importante que a gente tome 2 cuidados. O primeiro é respeito, porque a gente está falando de algo muito precioso para o outro. E o segundo é justamente a consistência dos pareceres, ou seja, entender quais são os argumentos que sustentam as ideias que eu estou defendendo ou que eu estou atacando de alguma maneira. E o terceiro aspecto que chama muita atenção é a postura do Jacobina. Você não querer entrar numa conversa, preferir ficar só de ouvinte, meio de longe, direito seu, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Tem gente que realmente não gosta de conversar, nem de discutir, não tem problema nenhum. A questão é entrar numa conversa e não admitir que o que você diz seja contradito, seja argumentado, seja discutido. Isso não é iniciar um diálogo, é iniciar uma palestra. Então a gente tem aí no Jacobina um péssimo exemplo de interlocutor, né? Uma postura que empobrece muito qualquer diálogo. Isso posto, essas 3 questões, o conteúdo, o argumento e a postura do Jacobina, eu tomei nota de algumas perguntas que eu queria lançar aqui para vocês poderem refletir um pouquinho. Sobre o que eu gosto de conversar? Quais são os conteúdos das minhas conversas? Essas conversas me abastecem? Quais são as pessoas com as quais eu gosto mais de conversar? Por quê? E os meus argumentos? Quais são os argumentos que sustentam as minhas ideias? Eles são fruto de uma reflexão autônoma e crítica sobre o tema? É claro que não dá pra gente construir argumentos sobre todos os temas que existem, mas aqueles que nos dizem respeito, aqueles que nos atraem mais, aí sim vale a pena a gente ir atrás de informações, de preferência conteúdos que contrastem, para a gente entender para que lado o nosso discernimento, para que lado os nossos valores pendem mais e poder ter argumentos que a gente possa chamar de nossos e que eu consiga sustentar e discutir sobre eles durante uma conversa. E claro,
Uma vez tendo argumentos, não quer dizer que eles são a verdade absoluta, muito pelo contrário. Como diria Milan Kundera, eles são apenas a nossa hipótese preferida. Então, entrar numa conversa munido de argumentos consistentes é ótimo, mas não quer dizer que você vai sair com eles inabalados. Às vezes a gente troca, às vezes a gente melhora, às vezes alguns caem por terra e tá tudo ótimo. É assim mesmo que a coisa tem que caminhar. Que tipo de interlocutor eu sou? Eu converso ou eu gosto de palestrar à la Jacobina? Eu gosto de ser questionado, gosto de ser contrariado. Como é que eu me sinto diante de um embate desse tipo? Então vamos agora para a questão central do conto, que é a teoria das duas almas que o Jacobina conta para os amigos. Jacobina dizia que a gente é composto por uma alma interna e uma alma externa, que se complementam como metades de uma laranja, portanto ambas igualmente importantes para que a gente se desenvolva plenamente. E aí aqui cabe fazer uma conceituação do que seja a alma interna e a alma externa. Eu já tive a oportunidade de trabalhar esse conto em 3 laboratórios diferentes, 3 laboratórios de leitura, e várias interpretações surgiram, portanto não existe uma única verdadeira, mas eu vou trabalhar aqui com aquela que talvez sintetize de melhor forma tudo o que nós discutimos e também aquela que me atende muito bem para poder elaborar a ideia do conto. A alma interna como sendo o nosso íntimo, aquele lugar em que só a gente entra, só a gente pode explorar, e a alma externa como sendo aquela que interage com o mundo, com o exterior. O que acontece nessa história que o Jacobina conta pra gente a respeito da sua juventude, de quando ele se tornou alferes, é que a alma externa dele foi crescendo, sendo alimentada e inflada por bajulação, por elogios, pelo próprio status que a função nova que ele ocupou de alferes dava para ele. As pessoas ao entorno dele o convenceram de que ele era aquilo, de que aquilo tinha um peso. E num dado momento ele se perdeu de si mesmo. Ele esqueceu ou deixou de achar o Joãozinho dentro dele, a ponto de não conseguir mais se reconhecer no espelho. E será que isso não acontece corriqueiramente ao nosso redor e talvez com a gente mesmo? Eu entendo que o esforço, o trabalho de autoconhecimento, ele tem a função de entender o que se passa na alma interna, quem é essa alma interna, quem eu sou. Porque se a gente não toma cuidado, quem a gente é pode ser sufocado por quem a gente parece. E em algum momento essa conta pode chegar, em algum momento diante do espelho a gente pode não se reconhecer. Eu achei interessante, desde a primeira vez que eu li esse conto, eu fiz uma correlação imediata com a questão das bajulações e elogios que o Jacobina ouve e as nossas redes sociais, os likes, os comentários, os views, essa validação externa que é tão importante pra gente. Eu acredito que em certa medida, óbvio, todo mundo quer ser aprovado, mas é importante a gente refletir o quanto a gente é dependente disso, o quanto a validação externa é que determina se a minha vida é legal ou não, se eu sou uma pessoa bacana ou não. E precisa haver um equilíbrio, precisa haver um reconhecimento, um like diante do espelho também. E aí eu vou propor umas reflexões também que eu tomei nota sobre esse assunto. Eu sou quem eu pareço ser? Quanto do meu bem-estar depende da aprovação alheia? O que eu mostro para os outros é construção de uma imagem ou é a revelação da minha imagem? Como alinhadas estão minha alma interna e minha alma externa? Talvez o equilíbrio entre essas duas almas seja de fato a harmonia que a gente busca entre ser e parecer. E a última questão que eu queria abordar, já adiantando que muitas outras ficaram de fora, como eu falei no começo, é a questão da solidão, que é muito marcante no conto, especialmente na segunda parte, em que o Jacobina fica sozinho no sítio. É angustiante a maneira como ele lida com o fato de estar sozinho. E essa situação me trouxe alguns questionamentos inevitáveis. Que tipo de companhia eu sou para mim mesma? Como é que eu me sinto sozinha? Eu posso contar comigo? O que é que eu faço quando eu estou só na minha companhia? Isso é ruim? Isso é desesperador? Eu sinto solidão? Eu sinto liberdade?
como é estar sozinho, como é a minha própria companhia. Bom, e antes de encerrar, eu queria contar duas coisas para vocês. A primeira é que quinta-feira, agora, dia 21, às 20 horas, eu vou fazer um encontro virtual usando a ferramenta do Google Meet para fazer uma prosa extra, né? Como eu chamo aqui na sala de prosa. Na verdade, é um bate-papo cuja temática vai ser esse conto, O Espelho. Ainda existem vagas disponíveis, se vocês quiserem se inscrever, é só mandar uma mensagem no direct do Instagram, @emproldaprosa. Existe uma contribuição de R$50 que vai ser 100% revertida para a compra de alimentos para as famílias que estão aí passando um aperto grande durante o isolamento social. Então estão todos convidados, vai ser uma ótima oportunidade para mim especialmente de ouvir as impressões de vocês a respeito do conto e poder elaborar essas questões que eu propus e outras que surgirem. A segunda coisa é que hoje eu estou encerrando o primeiro ciclo do Vamos Fugir. Foram 6 contos, eu vou dar um tempinho agora, não posso precisar quanto tempo ainda, mas o que eu quero é ir em busca de novos materiais, novos contos, para poder trazer um novo lote de reflexões e novas possibilidades de leitura para mim e para vocês que estão acompanhando, tá bom? Se tiverem sugestões, é só mandar, serão muito bem-vindas. Obrigada, fiquem bem, fiquem com Deus e até breve.